irmãos, é importante sabermos que bem pertinho do Jordão, um pouquinho antes da travessia, que na verdade Moisés nem vai conseguir fazer, até aqui ainda ele não sabia disso, não estava previsto que ele não entraria, mas próximo do lugar onde ele já sabia que a terra que se mostrava era realmente uma terra que Deus tinha prometido, ele prepara o povo e ele repete. Por que repetir coisas que Deus já tinha falado, mais uma, ou duas, ou três, ou quatro? Porque dentro das orientações de Deus, isso era um dos fatos. Um dos fatos e uma das orientações de Deus era de fato repetir, sem cansar, a lei. Tudo que Deus havia falado. Sabemos que existe uma tradição da lei escrita e uma tradição da lei falada. Existem coisas que Deus disse a Moisés e que estavam no coração dele, e nem todas elas foram escritas. O Talmud, que é uma tradição judaica de toda a lei falada e passada de pai para filho, e os pais escreviam. Talvez isso não está no cânon da Bíblia como um elemento sagrado, mas juntando-se as coisas que Moisés ouviu de Deus, e entre os preceitos, estatutos, mandamentos e o que era perpétuo, nós temos lá os mandamentos, pelo menos os 10 que você conhece, e que foram escritos numa tábua, em tábuas de pedra. Mas nós temos também os preceitos falados e passados de geração em geração. Como você faz com o teu filho? Nem tudo você escreve, algumas coisas você fala com ele, algumas coisas você o orienta. Você pode ser baseado no que você já até ouviu de seus pais ou de seus avós, mas uma tradição passada de uma forma audível, verbal, muitas vezes não escrita. Mas a palavra de Deus está escrita, e ela é para nós a menção da vontade de Deus, quando de fato reconhecemos que as Escrituras é o meio pelo qual Deus se revela. Todos vocês entendem assim? Que hoje as Sagradas Escrituras é o meio pelo qual Deus se revela? Deus pode se revelar através de um irmão, uma palavra profética? Pode ou não? Mas tem que estar baseada nessas Escrituras? Porque fora dela, essa revelação também não se sustenta. Mas o contrário também é verdade. Pode ser que o que o irmão esteja te dizendo não esteja propriamente escrita, mas no conceito espiritual do que você sabe que a Bíblia diz, o que ele está falando é verdade e corresponde à vontade de Deus. Entende ou não? Alguém pode dizer lá: eis que te digo que o Senhor te levará a um país distante, porque a vontade dele vai se cumprir segundo uma promessa que ele te fez. Isso aqui não está escrito, mas se estiver baseado num espírito de conselho, o Espírito Santo testifica no teu espírito, e aquilo não vai contra ao que Deus tem estabelecido, você pode compreender como sendo uma promessa, e você vai aguardar. Como é que a gente testa para saber se a palavra é de Deus ou não? Se cumprir. Porque o que Deus disse cumpre, e o que Deus não falou jamais se cumprirá. Então, se cumpriu, é aquilo que Deus disse. Agora, a palavra de Deus, ela é verdade, realidade. Então agora Moisés está dizendo: olha gente, vocês conhecem a Deus, vocês já viram muito dele, vocês viram como ele agiu com forte mão, nos tirando de uma escravidão de anos, e agora nós estamos livres. Vocês estavam comigo lá quando o Mar Vermelho se abriu, e vocês viram os cavaleiros de Faraó entrando, e vocês viram aquele mar se fechando. Vocês viram que o Senhor nos protegeu aquele dia, e a coluna de nuvem subia, e a coluna de fogo também durante a noite. Vocês se alimentaram do maná, e agora estamos prestes a entrar numa terra. Eu preciso relembrar vocês de tudo que Deus disse a nós através de seus estatutos. Eu sou um mediador entre vocês e Deus. Ele fala isso no capítulo 5. Moisés se coloca assim, porque Deus diz: chega-te a mim. Eu vou dizer coisas para que você diga ao povo, porque eu estou ouvindo o clamor deles, e tudo que eles disseram é verdade, mas quem dera também fosse realidade nas nações deles. Lá no capítulo 5 você vai ver isso. Mas o mais legal é que Deus não desiste desse povo, porque Deus é um Deus amoroso, mesmo sabendo que o povo era duro. Quem fica feliz sabendo que você tem uma chance, porque Deus conhece você, e Deus não vai abandonar você, mesmo nas pisadas de bola que você... Mas depois, mais tarde, Paulo vai dizer que se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Ele faz uma comparação a respeito do próprio deserto, como aquele povo no deserto que ouviu e a princípio se alegrou, falou: nossa, que emocionante. Então, se fizermos tudo, seremos 3
3 coisas importantes que Deus diz aqui de promessa. Primeiro, os seus dias serão prolongados. Quantos aqui querem viver pouco? A gente pode orar aqui e entrar, né? Quantos querem viver todos os dias que Deus tem para você viver? Viver bastante? Qual é a alegria de viver bastante? É que você pode ver seus filhos, os filhos dos seus filhos. Você se alegra nas gerações, você vê a mão de Deus. É gostoso viver bastante, principalmente quando você está com aliança com Deus, vivendo não só dores, mas vivendo a alegria de ver a abundância do Senhor na sua casa, na sua família. Viver bastante, dias prolongados, tem a ver com o quanto você obedece a Deus. Isso é muito claro. Quanto mais você obedece, mais você vive. Tem uns memes de internet que mostrando claramente isso. É um humor, mas é bem assim. Por isso que homens vivem menos. E aí sempre quando vem o vídeo é mostrando o quê? O cara causando um perigo para ele mesmo, né? É claro, se você se põe em risco, o risco maior de morrer é iminente. Não, vamos ver se a Cascavel dá esse bote mesmo. Eu não quero ver. Eu já assisti no National Geographic, eu já sei. Gostou? Olha a pronúncia inglesa perfeita. Então você acha que eu vou... Não, quero ver se o que o rapaz disse lá é verdade. Eu não quero ver, só de ouvir o chacoalho eu já corro. Porque quem obedece à instrução vive mais. Mas não, Deus falou, mas vamos ver se faz. Vamos ver se dá choque mesmo. Quer dizer, a Bíblia está falando para você fugir da aparência do mal, para você não estar lá, para você não entrar naquele lugar, para não entrar naquela conversa. Ele diz, não, é só um toque, é só uma experiência. Quer viver bastante? Obedeça a Deus. Você vai viver bastante. Outra coisa é que ele diz que eles seriam bem-sucedidos. Quem aqui nasceu, hoje você acordou e falou assim, eu quero falir. Eu nasci para dar errado. Eu não vejo a hora de perder dinheiro essa semana. Hoje mesmo quero bater no meu carro. Ninguém nasce com isso, ninguém vive, ninguém acorda com... Espero, né? Se você um dia foi atacado por pensamentos estranhos, vontade de desistir, que tudo acabe, pode ter certeza que não tem a ver com Deus. Porque Deus deseja que você seja bem-sucedido. É a vontade e promessa de Deus para Adão. Aqui, se você reparar, para quem conhece Bíblia, é o retorno das promessas do Éden. Moisés, relembra esse povo que aquilo que eu disse para Adão e disse para Abraão, Isaac, Jacó, estou dizendo para vocês de novo. E Deus continua trazendo você no domingo à noite para lembrar que Ele está falando a mesma coisa para você. Deus quer que você viva bastante, se você obedecê-lo, e quer que você seja bem sucedido. Está escrito aqui, é no versículo 3. Para que te bem te suceda. Você tem que ficar atento para cumprir. Outra coisa, muito te multipliques na terra. Ser produtivo. É maravilhoso isso. Deus chamou o homem para produzir coisas extraordinárias. Por que você acha que depois de 1947 ou 8, uma faixa de terra menor do que São Paulo, eu não sei se é, deve ser, consegue voltar a ser uma potência mundial? Como é que você acha que um povo espalhado por quanto é lado da terra e que não tinha mais sequer o estrado de nação volta a ser uma potência mundial, aonde todos os olhares do planeta se voltam para a estrela de Davi? E eles desenvolvem um projeto de irrigação melhor do mundo, e tudo que se planta no meio do deserto lá dá. Porque Deus prometeu. E quando Deus prometeu para Israel, que leva o nome do país, esse nome era Jacó. Eu quero ir para Israel. Ela fala, você fala toda vez isso, você acha que é o teu sonho? Eu falei, Se você perguntasse qual país do mundo que você quer conhecer, eu quero ir para Israel.
Eu quero pisar lá. Quero trazer a água do Jordão para depois vender aqui. E fazer o culto da água do Jordão. Vai lotar. Essa muitas vezes é a intenção das pessoas para ir para Israel. Eu fico louco, falei, Senhor, o outro lá está trazendo a terra. Eu não trago de nada de lá, Senhor, eu prometo, só quero ir. Me deixa ir. Entrar nas águas do Jordão, ver o mar da Galileia, que na verdade é um grande rio, Tiberíades, e passar pelos lugares aonde o mestre passou, e chegar no Monte Sinai e olhar, foi aqui que Deus deu a promessa. Deus prometeu para eles que eles seriam multiplicados. Você sabe que uma das promessas escatológicas do retorno do mestre é de que Deus vai ajuntar eles de novo. Não importa onde eles estejam, Deus vai ajuntar tudo de novo, vai fazer eles fortes. Porque Deus ama aquele país, a gente não entende. É uma coisa que Ele escolheu o povo dele. E nós somos israelenses ou israelitas enxertados na videira, porque Jesus, como judeu, te fez co-herdeiro da promessa de Abraão. Você não era para ser, mas Jesus falou, eu escolhi esse povo e eles serão também, Pai. Pode colocar todos aí na herança. E a herança, o testamento foi mudado. Jesus realizou uma nova obra importantíssima. Por isso é uma nova aliança. Ser produtivo. E essas coisas todas que Deus tinha prometido para Israel, que é uma realidade, e todos respeitam a força aérea israelense. Eles são temidos. E eles já resistiram guerras com um exército bem menor. Porque o Senhor está com eles. O Senhor está com você e a sua casa e os seus filhos. Mas então Deus diz, no versículo 4, o versículo 4 é o Shema, ouve. É a própria tradição israelense no hebraico, quando eles vão fazer o Mishnah Berakot, que é a primeira vez com que eles ouvem a voz de Deus, e Moisés falou, ouve o que Deus está falando. E claro que para eles, quando Moisés falava, era Deus falando. Hoje, muitas vezes, quando o pastor fala, a gente já não sabe mais quem é que está falando. Às vezes era melhor ouvir o diabo. Desculpa, eu fui muito forte nisso. Mas espero realmente que você ouça a voz de Deus e que você reconheça que é a voz de Deus. Quando você sabe que o pastor está falando a voz de Deus? Quando ele falar aquilo que a palavra de Deus diz. Qualquer pregação, ministração fora do texto bíblico, você rejeite na sua vida, porque a palavra está aqui para ser ensinada, pregada, falada. Então, até hoje, os judeus mais observadores fazem essa oração de Deuteronômio 6, versículo 4, 5 e 6, de manhã e de noite, porque era ao se deitar e se levantar. Tentando e levantando, eles tinham que ler tudo de novo. O que eles falavam? Eles falavam o que Deus disse. E o que Deus disse nesse caso? Versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa, Deus é único. Ele é o único Senhor. Yahvé, Jeová, Jeová, Elohim, Yoshadai, Adonai. Ele é o Deus de toda a terra, Criador absoluto do universo. Fora dele não há nada. Ninguém subsiste, ninguém existe, ninguém respira, ninguém vive ou morre sem que Deus tenha total e plena consciência dessas coisas. Versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que você tem de conhecimento como Senhor? O que é Senhor? Dono. Ele é possuidor. Se tem um Senhor, tem o quê? Na outra ponta?
Servo. Deus é o único Senhor. E todos nós somos servos. E é uma serventia baseada na revelação do que Jesus vai dizer para os apóstolos: não vos chamo apenas mais agora de servos, mas vou chamá-los de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas Deus, quando quis revelar senhorio pessoal, o que Ele fez? Ele se esvaziou da sua glória, não quis ser como Deus. Ele diz: agora vou me esvaziar e vou me fazer homem para mostrar para eles que o Senhor que sou eu pode dar uma lição de serventia, sendo amigo, mesmo sendo Senhor, porque Ele quis. Imagine então o Deus vivo caminhando com eles no deserto, este deserto que Moisés agora dá a lei, Jesus está lá caminhando com eles. E imagino que para um judeu que conhecia a lei era muito complicado. Eles ficavam em dúvida: será que ele não é o Yeshua HaMashiach, o Messias? A palavra grega para ungido de Deus, e a palavra hebraica e o grego é o Cristo. Cristo e Messias são o mesmo significado, um hebraico e outro grego. Será que ele mesmo é o ungido de Deus? Porque o Deus que a gente ouve falar nas Escrituras, no Torá, o Deus que os mestres da sinagoga, os rabinos nos ensinaram, é muito poderoso. E ele anda com a gente, ele come com a gente. Não é possível que seja tão simples. Não é possível que ele se cinja de uma toalha e venha lavar os meus pés. Pedro não aceitou, falou: não, está tudo errado, você está invertendo a coisa, assim ninguém mais vai te respeitar, você é o pastor da nossa igreja, não faz negócio desse, pega mal. Ah, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você não tem como a gente estar na banheira junto? Eu preparo hidromassagem agora, lava tudo. Não, Pedro, você não entendeu, você precisa lavar os pés. O restante vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que limpa então? O que limpa e o que liberta, o que cura, é o quanto eu tenho da palavra de Deus na minha vida. O quanto me lembro, eu falo, relembro, falo de novo, explico para você, venho aqui com o entusiasmo de fazer você lembrar que existe um Deus que andou com Israel, é o mesmo Deus que anda com você, e o Deus que fez milagres lá, é o Deus que pode fazer milagres agora aqui. O Deus que chamou pelo nome lá, chama pelo nome ainda hoje. O Deus que quis levar um povo para o deserto com o intuito de receber a adoração, para que o povo fosse de novo livre para adorar. Uma das coisas mais importantes na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é quando você é livre de toda sentença de escravidão para adorar a Deus. Isso aqui é simbólico, é claro. Você sabe que o Egito representa o mundo. Você sabe que na verdade a escravidão representa o pecado. É exatamente a obra que Cristo vai fazer. Toda essa simbologia do Antigo Testamento é que, assim como Moisés foi um libertador do Egito, da escravidão, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E qual é a condição? Versículo 5. Se você quiser ser bem sucedido, ser produtivo, ter dias prolongados na terra e ser uma pessoa que de fato viva as promessas de Deus, está aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de todo o coração. Como é que se ama de todo o coração? É quando você não tem mais nada importante perto disso. É quando não há nada acima disso, nem perto. Amar a Deus de todo o coração. E aí você pensa: poxa, eu tenho que colocar todo o meu sentimento nisso, e toda a minha alma e toda a minha força. É muita coisa, é muito empenho. Coração, alma, força. É quando eu não vou ser alguém dominado por qualquer outro amor.
ou outros amores? Quais foram os passos de Israel, para quem conhece a história? É que Israel foi tendo outros amores. Amou outros deuses, amou outros países, casaram-se com mulheres estrangeiras, introduziram cultos que não eram aqueles que Deus aceitava ou desejava, porque o que o Senhor queria era sinceridade e honestidade de coração. Você pode até dizer, mas qual a diferença, bispo? Porque não havia um cerimonial de culto para os judeus? Havia, mas um cerimonial que Deus havia dado, não o que a terra tinha experimentado. O que Deus dá para Israel através de Moisés, mesmo em todo o sentido do tabernáculo, os pães da preposição, a bacia de bronze, tudo que você vê lá, foi o que Deus deu para eles, e aquilo deveria ser o suficiente. Não, eles introduziram outras práticas do que Deus não tinha dito. Toda vez que nós introduzimos coisas que Deus não disse, por que nós vamos adorar a Deus fora daquilo que Deus já disse? Eles passaram a não mais amar a Deus como Deus gostaria que eles o amassem. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando a palavra não está no coração, você coloca outras coisas lá. E por que o amor já não é mais o mesmo amor? Porque existem outras palavras. A gente costuma dizer assim, palavras de amor. Aí você pega uma poesia, quando você lê uma poesia de amor, fala sobre o quê? Fala sobre amor, já que a poesia é sobre amor. Então, se você tem palavras que te apontam para um Deus de amor, você vai amá-lo cada vez mais. Mas se o teu coração se afasta de Deus, se afasta das palavras desse Deus amoroso, quais são as outras palavras que passam no teu coração? Quais são as coisas das quais você se alimenta para amar ou para odiar? Veja como é muito simples. Nos relacionamentos humanos, como é que funciona uma aversão com uma pessoa? Não nasce do nada. Você não bate e fala assim, eu te odeio. Não é bem assim. Você ouve uma coisa aqui, ouve uma outra coisa ali. Aí de tanto você ouvir, você começa a olhar a pessoa meio atravessando. Aí a pessoa, tadinha, nem sabia de nada. Aí um escorregão que ela fala, sabia, ela é realmente bandida. Vale a pena odiá-la. Bem que me disseram, porque as palavras que você ouviu culminaram para uma aversão, para um ódio, para um afastamento. Tudo que você ouviu entrou no teu coração, você permitiu. É que você conhece a Deus, tendo um relacionamento com Ele. Quando Moisés subiu lá e viu coisas gloriosas, quando ele descia, eu fico pensando na dificuldade que Moisés tinha de poder transmitir tudo. O rosto dele brilhava, o monte fumegava, eram relâmpagos e trovões. Aí você desce, como é que você desce de um encontro desse para fazer o culto? Falei, irmãos, vamos começar o culto, depois Deus trovejar, relampegar, o teu rosto está brilhando. A gente tem dificuldade às vezes de trazer um texto aqui que a gente estuda, prepara alguma coisa e o tempo corre e você não consegue dizer tudo. Quais são as palavras que hoje governam você? Palavras de ordem dentro do teu coração. É só você pensar que palavras são coisas que você ouve ou lê. Então você tem que pensar que você tem ouvido e que você tem lido. Fazem você amar mais a Deus ou te fazem você não amar a Deus? É importante você pensar. É simples e direto. Por que insistimos tanto em ter aqui um culto como esse, que é público, geral, um culto de quinta-feira temático? Por que convidamos você para estar numa sala de discipulado e sendo ministrado? Por que nós preparamos uma sala para que você conheça um pouco mais profundamente e curse teologia? Porque nós reconhecemos o que Deus disse a Moisés há muito tempo atrás, que quanto mais palavra for cravada no teu espírito, mais bem sucedido, próspero, prolongado nos dias você será. Mas quanto mais você se afasta disso, você se enche de outras coisas. E aí ele dá uma dica, como tinha que ser: inculcarás a teus filhos e delas falarás. Primeiro, assentado. Para quem tem tempo, você senta
e você conversa tudo que você precisa conversar. É muito legal, a gente usa, sempre um termo quase que corriqueiro, a gente precisa sentar um dia, né? Já viram isso aí não? Vamos sentar um dia, beleza? Vamos sentar. Esses dias eu vi uma sketch muito legal, não sei, um desses programas de humor. O cara tá passando e falou: rapaz, como que tá? Pô, precisamos marcar um dia. Falou: vamos marcar agora. O cara tira a agenda assim: vamos marcar que dia que é? Falei: não, isso é modo de falar, pô, isso é carioca, estamos no Rio de Janeiro, meu irmão. Só um jeito de a gente falar, vamos marcar um dia, tipo, um dia a gente marca. Não, vamos marcar. Aí, pelo jeito, o cara é uma pessoa que ninguém quer. Então, vamos marcar um dia, tipo assim, não. Aí o cara já tira o bloco para ser maravilhoso. Eu vou começar a fazer isso aí. Falei: você precisa conversar, bispo. Opa, vamos conversar agora. Senta aqui. Senta aqui. Não tenha tanta pressa. Quem aqui tem conversas pendentes que precisa conversar? Com pessoas de qualquer nível. Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer, meu irmão? Quando é que você vai parar e ensinar o teu filho a palavra? Quando ele tiver 18? Quando é que você vai ensiná-lo o Pai Nosso? Tem uns adultos que não aprenderam ainda. Piada interna. Bom, Miguel foi lá para a freguesia, teve lá o acampadento das crianças. E ele voltou feliz, porque ganhou uma bola. Olha a bola, papai, que tal. Ele já foi. Primeiro que ele já chegou, morrendo de saudade da gente, ele fica feliz, né? O pai se sente assim, é muito legal esse sentimento que a gente vê nos nossos filhos, né? A saudade. É engraçado, você que sofre, você liga às vezes pro parente, e como é que tá? Nem lembra de você. Aí dá uma dor, mas que nada, claro que ele sente. Aí quando ele volta, os seus filhos voltam, ele sente aquela saudade do abraço que ele ter. Aí ele veio, pulou na cama, ele foi me dar um beijo, não sei o quê. Ele foi me contar a experiência dele. Teve torta na cara, papai. Quais são as perguntas? Da Bíblia. Você aprendeu? Você acertou? Acertei. Falei: ufa. Filho de pastor, né? E qual era a pergunta? A pergunta era o nome do profeta que foi engolido por um grande peixe. Eu na hora, papai, pá, Jonas. Mas você só deu conta? Não, me deram também tortada. Você não sabia? Eu falei: não, bateu mais rápido que eu. Eu sabia, começou a falar, papai, que era realmente quantas vezes o profeta Daniel, que temia Deus, orava. Eu sabia que era 3 vezes ao dia. Meu filho sabe, porque eles estavam pequeninos. Porque ele tem paz e ele vê a verdade do Senhor. Você tem que sentar e você tem que ensinar. Eu tenho memórias de ajoelhado e orando o Pai Nosso com os meus pais. Se você sentar e falar mais uma vez, falar 2, falar 3, quantas vezes, Denis? Todas as vezes que você tiver oportunidade, sente com as pessoas e fale da palavra. Às vezes a gente senta e fala um monte de asneira, um papo todo atravessado, malicioso, umas piadas nada a ver, sei lá o que está acontecendo, nem parece crente. De repente você fala assim: você está na igreja certa? Está parecendo culto de doutrina. É que por mais livre que nós sejamos, irmãos, tem hora que a gente precisa saber o que a gente está falando. E se está valendo a pena a nossa conversa, porque tem conversa que às vezes não edifica em nada. Mas quando você sempre fala: Deus me deu, rapaz, está dando no Salmo 100 e tal. Você vê, olha só que loucura, estávamos lá na aniversário da Bia, e eu peguei o Salmo 137 e li para ela. Foi o desejo de fazer oração por ela. Aí os parentes, achei muito legal no final. Falei: olha, que prece linda. Realmente o Senhor, irmãos, foi só a leitura de um salmo e uma simples oração. Às vezes nós não temos ideia do poder que tem a palavra falada, a palavra orada, porque você está acostumado, né? Já são, 50 mil domingos que você está na igreja, já leu várias coisas, e a gente não valoriza. As pessoas foram tocadas. Eu vi alguns olhos marejados
quando eu li o salmo e fizemos a oração por ela, é muito importante. Você pega uma Bíblia e abre, ou você pega um cântico e começa a ler, a cantar na ala do hospital. Primeiro assentado requer tempo, você tem que parar na casa. E andando pelo caminho. Ele fala, não, sabe o que é? Deus, a minha vida é muito corrida, não dá. Mas você anda, irmão? Eu falei, você tem que andar. Vai falando andando. Eu lembro uma vez que aconteceu comigo, que ele falou, uma pessoa falou, não tem tempo, essas coisas lá me falam andando. Fiquei meio chocado, só pelo menos a pessoa me deu as fé, então vamos andando, fui andando. Aí depois que eu falei uma coisa para ela, ela foi obrigada a parar, porque era grávida. Aí parou. Era melhor não ter, era melhor aceitar, mas já que você não quer, a gente fala andando mesmo. Mas falar andando quer dizer, o que Moisés está falando é que a palavra tinha que ser comunicada e falada, as bênçãos de Deus anunciadas em todos os momentos que a gente tivesse. Então você tem uma frase, é que eu não tenho tempo, está loucura, minha vida está uma loucura, loucura. Eu estou vivendo uma luta com o espírito do Hulk. Não da Marvel, do outro. Do Luciano Huck. Loucura. Tem mais tempo para nada, loucura. E é engraçado, tem pessoas que irmão, eu estou assustado. Algumas pessoas, já faz uns 5 anos que eu converso com a pessoa, vem comentar, rapaz, correria. Eu falei, gente, eu faço um cálculo, já dá para ter ganhado 50 maratonas já. Que começou a correr há 5 anos atrás, está correndo até hoje. É um triatleta, né? É o Iron Man. Irmão, corre daqui, tem tempo para nada, loucura. Sim. Dá medo. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo até para morrer. E tem tempo para nascer. E você, com o seu poder aí, esse poder finito, você tem como dizer quem é que vai morrer, quem é que vai nascer, que dia? Por que você não aproveita a vida que você tem e você então andando, ou sentando, ou correndo, você fale da palavra de Deus? Você vê, andando pelo caminho. E ao deitar-te, mas até na hora de dormir, porque eu quero desligar. Eu não sei se você, mas isso é muito louco mesmo. Vai depender muito realmente do ritmo que você embutiu. Já aconteceu com você quando era criança de acordar de madrugada e lembrar que não orou? Eu era assim. Agora eu estou mais desviado. Né? Porque a gente ora aqui na igreja, lê aqui, é tanto discipulado, dá aula. Tem dia, irmão, que a gente dorme no sofá assistindo Netflix mesmo. Mas não deveria ser assim. O Miguel é assim. Ele fala, nem oramos, vamos orar. Ele lembra isso. E a oração dele, algumas orações são já repetitivas, assim, né? Não é repetitivo que diz, mas ele tem um método, né? Um padrão, são regulares, né? Ele ora coloca os teus anjos em volta da nossa casa. Ele ora muito isso. Abençoa o papai e a mamãe. Tem que ser o Miguel e o Keké. Quando você for orar para o meu filho, não ore pelo Keké e pelo Miguel, deixando ele por último. Porque uma vez, foi a primeira vez que eu fiz oração. Por que eu estou na última? Você vê, irmão, a vaidade pega até a criança, desde pequeno. Então, tá bom, filho, então eu vou colocar o Keké por último. Aí ele ficou mais feliz. Ele ora para não fazer xixi na cama. Ele ora isso. Ter sonhos bons. Pelas pessoas que não têm casa. E às vezes a gente está orando para Deus matar quem está perseguindo a gente. Pai, derruba aquele lá.
Não suporto mais aquela pessoa falsa. Ou o pastor que amaldiçoa, né? O pastor aí não está amaldiçoando os outros. Vai morrer disso, morrer daquilo. Meu Deus do céu. Quando você deita, o teu dia passou, é o teu descanso. O que você medita? O que passa pela sua cabeça quando você se deita? As muitas preocupações do outro dia? Aí você nem consegue dormir direito? Ou o texto, estou Silas ainda que nem em paz, me deito, logo pego no sono. E ao levantar-se, quando você se levanta pela manhã, se você não se encher de palavra, você vai se encher de outras coisas, coisas perigosas. Coisas perigosas. Coisas que muitas vezes, ao invés de dirigir o teu dia para uma coisa abençoada, vai fazer você se esquecer da palavra e você já não sabe mais que amor é esse que você sente por Deus. E às vezes a produção, a produtividade, a longevidade, ser bem sucedido também já não é uma coisa muito importante. Você só espera as coisas acontecerem à medida que você acha que pode. É vontade de Deus que eu e você abracemos a obediência completa. Quanto mais obedientes nós formos, mais bem-aventurados seremos. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Vou encerrar nesse texto e a gente vai lá. Hebreus 3, versículo 1. Eu li o Antigo Testamento para você, né? Você pode pensar, poxa, mas aí Moisés se foi, Israel viveu tantas coisas, vieram os tempos dos profetas, dos juízes, a monarquia israelita. Mas se você não sabe, Cristo é superior a Moisés. Sei que você já sabe. E Ele é mediador de uma aliança nova. Mas quais são as similaridades? A similaridade é o seguinte: se o povo do deserto não creu e sofreu todas aquelas condições amargas, hoje a mesma coisa. Quando a gente não crê e despreza, o espírito da incredulidade nos transforma em pessoas duras e desobedientes. E a desobediência instalada no coração de alguém faz com que essa pessoa se torne uma pessoa insubmissa, rebelde. O pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Hebreus capítulo 3, versículo 1, só para você entender. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, são vocês e eu, nós, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés. Há uma comparação aqui do escritor dos Hebreus. Em toda a casa de Deus, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas, quem é? Deus, irmãos. Deus estabeleceu Moisés e o tabernáculo. Deus estabeleceu Jesus e a igreja. Tudo vontade dele. Cada um segundo o seu propósito, antigo e novo. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, diferente, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos.
Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A desobediência endurece o coração, e aí a incredulidade chega. Não conseguimos mais crer que Deus pode fazer. Não conseguimos mais crer que Deus ainda faz. Não conseguimos mais crer que Deus pode eleger Moisés como elegeu e como enviou seu filho Jesus. Achamos que Deus não pode mais enviar ninguém, usar ninguém, porque parece que todas as coisas já foram ditas ou feitas. Meu irmão, existem novidades celestiais que Deus deseja derramar no meio da igreja, mas o meu e o seu coração não pode se endurecer. A incredulidade nos afasta de tudo, nos afasta de promessas, nos afasta de sermos benditos, nos afasta de dias prolongados, porque ficamos endurecidos, incrédulos. A incredulidade realmente é um fator de uma doença espiritual, e aí não vemos milagres, as libertações não ocorrem. Entra dia, sai dia, e parece que estamos lá como aquela congregação no deserto, 40 anos, rodando. Mesmo sandália não envelhecendo, mesmo o corpo não envelhecendo, roupa, o que adiantou? Parece que nada para eles. Era maná que vinha, era codornize do mar, era água adocicada que Moisés transformava, e parece que não foi o suficiente. Esse é um alerta do Senhor para você, que tudo que você já viu aqui seja o suficiente para você continuar crendo. Olhe para os nossos irmãos do deserto e veja como está o teu coração. Essa é a mensagem dessa noite. Não podemos nos comparar a essa parte ruim da história e nos transformarmos no novo Israel incrédulo. Irmãos, já aprendemos com eles e vimos que naquele dia, mesmo Deus exortando, eles endureceram o coração e disseram: não queremos. O Egito é melhor, Moisés não serve para nada, nós sabemos o que queremos. E todas estas passagens demonstraram dias terríveis. Então toda vez que a gente se coloca na contramão do que Deus está dizendo, estamos nos afastando do que Deus quer fazer. Espero que você se aproxime de tudo que Deus tem falado, teu coração se encha hoje de fé, e que toda desobediência e incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, curva essa cabeça. Você que está aqui hoje e precisa se consertar com o Senhor,